Olá, seja bem-vindo ao programa Moda e Fitness 2020. No programa de hoje já vamos começar falando sobre saúde. Passamos Natal, Réveillon, férias, Carnaval e a dúvida é: como voltar à rotina da alimentação saudável e atividade físicas depois desse tempo todinho parado e também comendo de forma errada? Então não saia daí, o programa de hoje está no ar. No programa de hoje, eu recebo a doutora Suelen Fregona, que é especialista em tratamentos emagrecedores e estéticos também. Suelen, seja bem-vinda. Obrigada, sempre um prazer receber esse convite. Então, Suelen, eu coloquei nas minhas redes sociais semana passada um quadro de perguntas falando sobre emagrecimento, né? Na verdade, eu fiz, né, eu conversei, né, com os meus seguidores sobre emagrecimento ou estilo de vida saudável, porque o que eles mais me pedem é como voltar à rotina normal depois desse período de férias, né? É uma dúvida que todo mundo tem, inclusive por eu estudar nutrição, eu tenho essa demanda muito grande, né, das pessoas estar perguntando. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Qual a dica que você dá, assim, você tem uma clínica, né, uma clínica experiente, uma clínica que é referência na cidade de Linhares e também no Espírito Santo e também fora do Brasil também, tá, gente? Qual dica que você dá? Qual iniciativa, pontapé inicial para começarmos agora essa fase com o pé direito, voltando à vida saudável? Bom, inicialmente o que eu sempre indico é que a pessoa faça uma desintoxicação metabólica, né, que mude toda a estratégia alimentar, porque de certa forma a gente sai um pouquinho da dieta, deixa de fazer uma atividade física, isso tudo contribui muito para que o corpo seja sujo novamente, Sim. né, porque a gente está habituado a ter uma rotina saudável, com atividade física, com uma alimentação balanceada, e quando entram essas épocas festivas, o que acontece? A gente acaba saindo do prumo, né? Uhum. Então, o que eu sempre indico é que o paciente volte a ter hábitos saudáveis em relação a toda a alimentação, evite industrializados, conservantes, enlatados, embutidos, inclusive a bebida alcoólica, é claro. E volte aos seus hábitos normais de uma atividade física, frequentar uma estética, né? Então, essa é a parte essencial a se iniciar um foco novamente. Então, gente, aí voltando para a caixinha de perguntas também. Muita gente me pergunta ali também, é óbvio que tem gente que não tem condições de frequentar academia ou de estar indo em nutricionista. Então vem outra perguntinha: como começar uma vida saudável? Como retornar essa alimentação? Ou até mesmo pessoas que não conseguiram ainda iniciar uma alimentação saudável, com o que elas têm em casa, tipo assim, o mais prático possível. Qual a sua opinião sobre isso? Então, essa parte ela pode ser mudada a qualquer momento por qualquer pessoa, mesmo não tendo condições ou não. A parte essencial e primordial é tirar toda a parte de frituras, alimentos gordurosos, essa parte de açúcar, né, que inflama totalmente o corpo, a parte do leite, que sempre inflama a mucosa do intestino, então a gente já tira porque também gera outros problemas de saúde. Então, toda essa parte alimentar, quanto mais saudável possível, é importantíssimo estar alimentando-se dessa forma, porque geralmente a gente tem uma conduta que de certa forma não condiz com aquilo que o corpo precisa. Então, tentando se alimentar de uma forma saudável, ingerindo bastante líquido, comendo menos fritura, bastante fruta, coisas bem saudáveis, é uma rotina que todo mundo pode ter em casa. Eu costumo dizer, gente, que ser saudável não é caro. Igual falaram comigo hoje, mais produtos sem lactose, ou sem isso. Eu falo, gente, tem que botar em prioridade o que você precisa. Você precisa estar tomando leite sem lactose, estar consumindo esse tipo de produto? Senão não tem necessidade. O básico é o essencial, né? Com certeza. Eu sempre falo que o menos é mais. Você não precisa encher a geladeira de coisas para poder ser saudável. Você precisa ter alimentos saudáveis e naturais. Quanto menos industrializados, melhor. Mais saudáveis vai ser para vocês. Outra pergunta que me fazem muito é sobre o jejum intermitente. Isso aí, gente, é Caxias, é todos os dias mesmo. Assim, aquela pergunta que se eu abrir o meu direct tem lá: Marcele, e o jejum intermitente? Eu posso passar 1000 Instagrams, 1000 médicos, que a maioria dos Instagrams que eu indico são trabalhados por profissionais, tem até o Dr. Wesley, né, que é seu amigo, né? Uhum. São médicos mesmo, eu sempre indico médicos para os meus seguidores. E mesmo assim eles me perguntam, quando você tem a sua clínica e você passa o tratamento para as suas pacientes, você costuma também ingerir o jejum?
para elas? Sim, eu indico porque o jejum é uma técnica milenar fantástica, eu sou apaixonada. Eu não só indico somente para a questão de gordura, emagrecimento, mas sim para melhorar toda a parte metabólica. Imunológica também, né? Toda a parte imunológica. É totalmente benéfico para a parte cardíaca, pulmonar, respiratória, intestino. Então, até mesmo para essa parte cognitiva, ela é importantíssima, essa parte do jejum intermitente. E além de trazer esse benefício que é a perca de gordura, né, que o corpo acaba estocando por uma má alimentação, a gente tem diversos benefícios no corpo todo, né, de um efeito sistêmico. Por isso que eu amo essa abordagem do jejum intermitente. Então, gente, e falando do jejum intermitente, entra aí essa questão. Jejum intermitente, você tem que saber iniciar o jejum, tem que saber quebrar o jejum e também tem que saber a forma certa de como reiniciar ele. Para quem tem hábitos de fazer ele quase todos os dias, ou um dia sim, um dia não, ou de 24 horas, 12 horas, 16 horas. Então é por isso que o ideal também é assim, jejum não tem segredo, tá? O segredo do jejum é saber iniciar e saber quebrar o jejum. Mas se tiver a dica de um profissional, de alguém habilitado que possa estar ajudando, é melhor ainda, né, Sueli? Não, com certeza. A orientação do jejum ela é imprescindível, né? Até mesmo porque o paciente acaba se delongando em relação à alimentação, fica muito tempo sem comer, mas ele precisa ter ciência de que durante essa fase do jejum, ele também pode estar ingerindo algumas coisas que não quebram o jejum, né? Sim. E a parte essencial é de como você quebra o jejum, como você finaliza, porque um dos grandes objetivos do jejum intermitente é a questão da insulina, né? O nosso objetivo maior é baixar a insulina. Sim. Aí se você finaliza comendo um carboidrato, o que acontece? Foi por água abaixo. Então a gente tem que se adequar a um padrão correto para finalizar o jejum da forma ideal. Inclusive, gente, essa parte do carboidrato entra até frutas, tá? Tipo assim, quebrou o jejum com banana. Você acabou com o seu jejum, você não quebrou o jejum. Você quebrou literalmente. Porque tem alto teor de índice glicêmico. Alto teor de índice glicêmico, tem muito açúcar. Então, é fruta, mas não é o ideal. Então, foi uma das perguntas que eu recebi a semana passada sobre isso. Eu falei que quando voltasse a gravar, dúvidas. Como iniciar o jejum, como quebrar o jejum. Então, é bom. A gente vai continuar dando as dicas para vocês na internet. Também quem tiver interesse pode procurar o consultório da Su, porque ela faz esse tratamento também e inclui o jejum intermitente, se for o caso do paciente estar fazendo. Suelen, uma outra pergunta. As pessoas procuram também saber, tipo assim, acham que dieta tem que ser muito restritiva. Eu ouço muitas pessoas falando assim, hoje eu vou fazer o Apple Day, o Egg Day. Sim. Existe isso? Porque eu nunca ouvi falar, inclusive eu estudo nutrição e nunca ouvi falar nisso. Então, existem vários procedimentos aí no mercado que são totalmente rigorosos, né? Eu não trabalho dessa forma, né? Eu sou extremamente contra esses tipos de dietas extremamente rigorosas, porque quando a gente restringe demais o paciente, o que acontece? De certa forma, quando ele volta, quando ele termina, na verdade, o tratamento, ele acha que ele pode comer tudo aquilo que ele foi proibido durante o tratamento. Então, o nosso estilo é um estilo de vida saudável, a gente ensina o paciente a comer corretamente, né? A gente dá dicas onde o paciente entende que aquilo é para o resto da vida, não é momentâneo. Ele tem que aprender a comer moderadamente. Sim. Eu sempre falo também para os meus seguidores, para minhas amigas e para as pessoas que pretendem ser meus futuros pacientes ano que vem, quando eu me formar em nutrição, que estilo de vida e alimentação saudável não é dieta, gente, é o estilo de vida, é hábitos saudáveis. Aí as pessoas verem, eu como de tudo, eu bebo, mas eu vou no salão toda semana e eu peso, meu peso tá lá, ó, certinho, né, Su? Pelo menos então, tipo assim, gente, eu não tenho intenção de emagrecer, então se eu não tenho intenção de emagrecer, eu faço de acordo com aquilo que eu sei que eu vou que eu vou conseguir manter o peso. Aí uma dica que eu sempre dou, que eu vou até passar para a Suelen agora, que eu sempre falo, mas acredito que eu não esteja errada, que é, se você gastar mais do que você consome para poder emagrecer. Se você consome uma determinada quantidade de calorias, o seu gasto calórico tem que ser maior do que aquilo. Por isso que não adianta só fazer alimentação saudável e não ter uma atividade física, não é mesmo? A atividade física ela tem que ser incluída em todos os protocolos, sendo eles estéticos, médicos. A atividade física é vida, então o paciente tem que colocar isso como um hábito. Da mesma forma que uma alimentação saudável é estilo de vida, a atividade física ela também tem que ser. Tem que ser agregado, é o que eu falo, tem que ser alimentação saudável e atividade física anda lado a lado. Sim. Se você fizer só alimentação saudável,
você não vai ficar completamente, você não vai ficar 100%, e se você fizer só atividade física, dependendo do organismo, e não fizer uma alimentação saudável, você pode até ficar esteticamente bem, mas por dentro ali o seu, no caso, que a gente fala na hora de fazer os exames, né? O sistema metabólico pode não ficar corretamente, que é onde pode dar problema de falar, a pessoa é magra e tem colesterol alto. Tá, mas e a alimentação dela, como é que tá? Ela faz atividade física, é magra, mas não faz uma alimentação correta. Então, uma coisa tudo completa isso outra, influencia, né? Não é mesmo? Uma coisa completa a outra, de certa forma. Você faz uma atividade física, por exemplo, para ganhar massa magra. Só que se você treina, acaba o treino e não tem uma alimentação adequada, você não vai alcançar o objetivo da atividade física. Da mesma forma, a alimentação sem uma atividade física. As duas se completam. Então, eu sempre digo e sugiro que elas andem juntas. Andem juntas. E uma dica também que eu dou para o pessoal que também me colocaram, também foi uma das perguntas que me foram passadas. Nesse programa a gente vai abordar, né, a semana que vem também, eu vou trazer alguém também da área da saúde, sempre os primeiros vão ser abordados esses temas, né, que foram o que mais me perguntaram, que é, eu não posso pagar uma academia. Gente, não tem melhor atividade física do que ao ar livre. Porque tipo assim, caminhar, qualquer coisa ao ar livre, caminhar, pular corda, jogar bola, um grupo de amigos, andar de bicicleta, né, Sueli? Então, tipo assim, não tem desculpa, né? Quem quer faz, né? Quem não quer dá desculpa. Quem não quer dá desculpa. Então, e qual a dica você deixaria o pessoal assim, em relação a isso? Bom, hoje no mercado a gente tem várias estratégias, a internet está aí para todo mundo, né? Nós temos vários sites de pessoas que ensinam as pessoas dançarem, a fazer um treino calórico em casa mesmo, né? Então, às vezes, se o paciente não tem condições, eu sugiro que compre uma corda, faça um exercício aeróbico, um exercício que queime em casa, pode estar fazendo alguns exercícios de polichinelo, alguns exercícios, enfim, específicos para o objetivo do paciente. Ou então, pode fazer uma caminhada ao ar livre, andar de bicicleta, fazer um treino de cross também. Então, são várias opções hoje. Eu sempre digo que hoje a gente tem um campo muito aberto, né? Sim. É inviável você dizer, eu não tenho dinheiro para fazer, eu não vou fazer. Isso é desculpa, porque em qualquer lugar, em ar livre, dentro de casa, é possível sim realizar uma atividade. Sim. Uma outra pergunta que eu respondi, né, da minha forma, mas eu vou passar para você dar o seu aval, né, de fisioterapeuta. Uma seguidora minha falou assim, Marcele, eu me machuquei na academia, mas a dor já passou. Eu posso voltar a treinar? Então. Não. Eu falei com ela o seguinte, né? Na minha concepção, ela deveria ou procurar um médico, ou um fisioterapeuta para ser avaliada, ou até mesmo um profissional de educação física da academia, para poder ela estar sendo orientada, se fosse o caso de uma academia. Se for o caso dela fazer uma caminhada e ela não estiver sentindo nada, tudo bem. Correto, perfeitamente. Né? Qual a sua opinião, porque você é fisioterapeuta, né? Então... Perfeito, a sua colocação está maravilhosa. O que acontece? Quando o paciente se machuca ou a pessoa se machuca, sempre se deve avaliar qual tipo de lesão ou trauma que a pessoa teve. Se foi um trauma momentâneo que gerou uma dor ou uma inflamação local, a curto prazo, no momento, e ela não sente mais nada, não tem por que não voltar. Mas é sempre bom a gente ter uma opinião de um profissional, até mesmo se ela tiver a opção de estar indo a um médico, a um fisioterapeuta, um especialista na área, para estar avaliando essa região onde houve o trauma local, né? Então, a gente indica, se houve algum momento que essa pessoa se machucou, ela deve, então, ter, sim, a segunda opinião, uma opinião de um profissional, para realmente avaliar se ela está liberada ou não para poder fazer esse treino na academia. Então está correto, foi isso mesmo que eu disse, vocês têm que focar na alimentação saudável, na atividade física. Eu estarei ao longo dos próximos programas também focando nessa parte, né, nessa parte metabólica, porque estou recebendo muitas perguntas. E agora a gente vai fazer um breve intervalo, mas no próximo bloco eu volto com a doutora Sueli e nós vamos falar sobre as novidades que ela trouxe de fora do país, aqui pra gente em Linhares do Espírito Santo. Volto já já. Voltamos no intervalo comercial e eu continuo conversando com a doutora Sueli Fregona, que esteve recentemente fora do país. Aliás, nesse tempo todo que nós estávamos de férias, aproveitando nas férias, ela estava fazendo o curso fora, gente, e ela vai contar pra gente as novidades que ela trouxe. Su, conta um pouquinho aí pra gente do que você trouxe de fora, desse aprendizado que você foi fazer.
Então, eu sempre digo, né, que é sempre bom a gente se atualizar, buscar coisas que aqui, inclusive no Brasil, não tem. Por isso que eu sempre invisto em muita informação. E eu fui para Paris, também fui para Lisboa, buscar algumas tecnologias que aqui no Brasil não tinha, né? Inclusive a parte de aparelhos e essa parte toda baseada em artigos científicos, voltado nessa parte de gordura localizada, emagrecimento. Tem muita coisinha boa aí que está por vir, que eu trouxe muita novidade. Então, você trouxe uma técnica nova, uma das técnicas, a gente tem mais de uma que eu vou falar, vou fazer uma outra pergunta depois. Você trouxe uma técnica nova que é sobre o bumbum, né? Sobre como remodelar o glúteo. Fala um pouquinho pra gente dessa técnica que ela trouxe de fora, tá, gente? Aqui no Brasil não tem, no Espírito Santo não tem. Então, eu fui para Portugal fazer essa técnica do Bumbum Brasil. Essa técnica é uma técnica de uma amiga minha que mora na Europa, Vanessa, né? Essa técnica está bombando fora do Brasil, em Dubai, em Paris, no México, em Texas. Em todo mundo essa técnica tem se alavancado muito porque é uma técnica que gera resultados incríveis e imediatos. E o melhor de tudo é uma técnica não invasiva. A gente consegue proporcionar ao paciente logo o efeito imediato, né? O remodelamento dos glúteos, aumento do tônus do glúteo, a melhora específica de celulite, de gordura localizada e, é claro, gerar aquele bumbum na nuca que toda mulherada gosta. Então, esse tratamento, ele trabalha a musculatura? Trabalha. A gente trabalha com a parte do glúteo máximo, né? A gente reestrutura toda a parte do bumbum, aquele bumbum que é mais caidinho, aquele que não tem forma. Então, a gente... Estamos na fila aí, Então, a gente melhora todo o aspecto do glúteo. A gente tem muitas pacientes que se queixam em relação assim, mas dificilmente a gente tem uma técnica voltada para essa parte de glúteo. E aí eu iria fazer esse curso em Dubai, mas... eu fiquei sabendo que você ia para Dubai. Eu vou para Dubai, né, se Deus quiser. Mas eu não aguentei, né, eu tive que ir para a Europa. Antecipei, graças a Deus trouxe essa técnica. Inclusive, eu fui nomeada, né, pela pessoa que criou a técnica para ser consultora dela. Ou seja, eu vou estar lecionando essa técnica do Bumbum Brasil e eu sou exclusiva hoje no Espírito Santo com essa técnica. Então, gente, é isso. Quem quiser fazer curso, lecionar que ela fala é que ela vai dar o curso. Quem tiver interesse, procurar ela para fazer o curso dessa técnica. Uma outra técnica que você trouxe também, é de celulite, né? Inclusive, é 4D? É um tratamento 4D para celulite? Sim. É uma técnica criada, né, por uma super profissional, a Cíntia Mancini. É uma técnica inovadora, porque muitas pacientes têm me procurado com essa queixa de tratar celulite, né? E aí a gente melhora esse aspecto porque tem celulite de vários graus. Então a gente melhora de uma maneira absurda, tratando o paciente de dentro para fora e de fora para dentro. E eu sempre digo, tratar celulite não é só passar aparelho. Tem toda uma parte de desintoxicação, a gente tem que entender o paciente por dentro, como funciona o intestino, para que todo resultado seja 100%. Isso. Gente, essa parte da celulite 4D eu já fiz e é bom mesmo, tá aprovadíssimo. Aliás, estou fazendo, né? A gente iniciou o processo. Isso aí, né? Eu iniciei o processo com ela desse tratamento e é realmente maravilhoso. Não sente nada e não sem contar que não é invasivo, é maravilhoso. E além desses, quais outras técnicas que você trouxe de fora para poder estar agregando à clínica? Então, a gente buscou muito essa questão de aparelhos, né? Essa parte de eletroterapia, porque aqui no Brasil nós somos muito limitados, né? Em relação à frequência, intensidade de aparelho. Então, como lá fora o mercado está bem alavancado, as tecnologias estão bem em ponta, a gente buscou trazer coisas específicas para a área de gordura também, localizada, né? Porque graças a Deus a gente tem muitas tecnologias aqui já na clínica, mas é sempre bom potencializar e trazer aquilo que é de mais atual no mercado hoje da estética. Então, pois lembrando, gente, também que na clínica da doutora Suelen, eles também têm o tratamento, né, de terapia, tipo assim, a pessoa é tratada por dentro, por fora e também mentalmente, né, Suelen? Com certeza. A maioria dos meus pacientes, principalmente casos de emagrecimento, sofrem de alguns problemas emocionais. E muitas das vezes os problemas emocionais estão ligados, né, essa questão de compulsão alimentar, que de certa forma vai fazendo com que o paciente ganhe peso. Então, nessa maneira holística que a gente vê o paciente, a gente já acompanha ele por completo, tratando essa parte, né? Inclusive é com o Dr. Emerson Fregona, que está
rodando o mundo também, né, tratando várias pessoas, lecionando, e a gente está tendo muito sucesso nesse quesito de cunho emocional voltado ao emagrecimento, porque essa é a visão que a gente tem lá, de tratar o paciente por completo. Então, isso aí. Então, gente, para fechar com chave de ouro, agora ela vai dar a dica dela, assim, a dica pessoal dela para vocês de casa, tanto da parte do consultório dela, como da parte das pessoas que não têm condições de frequentar o consultório, né? Porque a gente abrange todos os públicos. Então eu queria que você desse duas dicas. Uma para aquela que não pode frequentar, mas que pode fazer em casa, uma dica sua bacana, ó, em casa vocês façam isso, isso e isso. E convidar aquela que pode estar indo na sua clínica para estar indo lá conhecer os tratamentos que você tem. Então, para você que quer conhecer os nossos tratamentos, você pode entrar em contato através do nosso Instagram, porque vai ser um prazer poder avaliar, olhar você por completo, né? E aí nós vamos traçar toda a conduta de tratamento. E para você que não tem condições, comece aos poucos mudando a sua alimentação, a sua rotina diária. Comece logo de manhã melhorando toda a questão de todo o sistema imunológico, tomando uma aguinha morna com limão, colocando um pouquinho de cúrcuma, um própolis. Vão evitar coisas industrializadas, frituras, embutidos, enlatados, começar a associar uma atividade física, nem que seja ao ar livre, que com certeza isso daí já é um grande passo para você ter uma evolução no seu corpo. Doutora Sueli, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Fico muito feliz de ter aceitado o convite para iniciar o ano de 2020, passando para os nossos telespectadores e também para os meus seguidores que mandam essas perguntinhas diárias, né? De uma forma carinhosa. Então esse é o meu respeito, o meu carinho de retribuir a forma com que eles confiam no meu trabalho e também no trabalho das pessoas que eu faço parte, que fazem parte do meu dia a dia. Sim. Então, como eu confio no seu trabalho, eu fiz questão que você participasse mais uma vez, né? Vai estar sempre de portas abertas. Que ótimo. Então, muito obrigada mais uma vez, tá? Então, o programa de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer a sua presença, a sua participação aí de casa. E fique ligado, porque a partir de agora vai vir muita novidade, tudo que tiver de moda, na moda, no mercado, em alta, eu vou estar trazendo aqui para vocês e deixando vocês a par de tudo. Um grande beijo e até a próxima.